A partir desse momento, nós vamos dar continuidade à aula que nós começamos na quarta-feira passada sobre princípios de intercessão. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre alguns aspectos da intercessão, tão importantes quanto, e que necessitam, carecem aí de que eu e você estejamos com o discernimento apurado, para compreender de que forma a nossa intercessão ela se torna eficiente, se torna eficaz. Amém? Eu quero começar falando aqui sobre a oração profética, dentro da perspectiva da intercessão, tá? E daqui a pouco, quando a gente estiver discorrendo sobre o assunto, você vai entender a ligação entre uma coisa e a outra coisa. Então, quando nós falamos sobre oração profética, deixa eu primeiro desmembrar as palavras para depois a gente poder envolvê-las, as duas. O que é oração, irmãos? De forma muito simples, oração é falar com Deus, amém? Sem querer alongar muito em conceitos, de forma clara, de forma objetiva, de forma simples, oração é falar com Deus, não é? É um relacionamento, uma comunicação entre o homem e Deus. E o que vem a ser então a profecia? Não é? Qual é então a definição de profecia? Mais uma vez fazendo uso de um conceito prático, objetivo. A profecia geralmente é Deus falando ao homem através do homem. Amém? Deus ele traz uma palavra a alguém para transmitir a um outro alguém. Amém? A profecia não se trata de uma palavra que a pessoa que transmite teria condição de conhecimento natural para falar. Trata-se de algo apenas conhecido pelo próprio Senhor. Uma circunstância, uma situação da qual Deus se pronuncia, e a pessoa que recebe aquela mensagem, ela não tem condições de naturalmente ter aquela informação. Isso é a legitimidade da profecia. É de fato um discernimento vindo de Deus para uma determinada pessoa, e Deus usa alguém para transmitir essa mensagem. Então, essa é a profecia. Então, qual é a ligação? Qual seria o ajuntamento, então, da oração com a profecia para se tornar a oração profética? Bom, juntando os dois conceitos, a oração profética, então, seria Deus falando ao homem aquilo que ele quer que o homem fale para ele, em oração. Bom, fica fácil entender isso quando você lembrar daquilo que nós falamos na aula passada sobre a autoridade que Deus delegou ao homem, e depois do processo de queda, o Senhor Jesus, ele mais uma vez outorgou essa autoridade que ele reconstruiu. Eu não vou voltar à ministração da aula passada, você pode ir lá depois no YouTube lá e assistir a aula passada para você entender por que isso é tão relevante, não é? Sermos colaboradores de Deus, por quê? Para que através do exercício dessa legalidade que Deus nos entregou, a gente possa orar as orações que Deus quer que nós oremos, e assim venhamos a trazer aquilo que é a vontade dEle, a ser realizada e feita no nosso mundo, na nossa realidade. Então a oração profética é quando Deus, Ele fala para mim o que Ele quer que eu ore a Ele, para que Ele exerça, para que Ele execute, convidando Ele a entrar na esfera de ação do homem, que é esse mundo que nós vivemos. Então, por que a oração profética ela se faz tão importante então? Por causa desse princípio. Quando, eu vou dar um exemplo prático que você vai entender claramente o efeito dessa oração profética. Quantos aqui já estiveram num momento de oração, num momento ali de adoração, num momento de intimidade, ou até mesmo de intercessão, de batalha, e de repente você foi levado, foi conduzido, não é, a orar por uma outra causa, por uma outra pessoa. Você estava lá orando, tranquilo, aí de repente alguém vem na sua cabeça, uma situação vem na sua cabeça, e você entende que Deus está te convidando a orar por aquela causa. Quem já passou por isso aí? Levanta a mão aí. Quase todo mundo. Isso é uma oração profética. Isso é
no momento em que você está ali, no momento de intimidade, relacionamento, de oração, de intercessão com Deus, o Espírito Santo do Senhor traz algo para você que Deus quer que você ore, que Deus quer que você interceda, que Deus quer que você convide a Ele a fazer a vontade dEle naquela situação, a exercer o poder dEle naquela situação. Pastor, quer dizer então que Deus de alguma forma ficou dependente do homem? Não, irmãos. Você precisa ouvir a ministração que a gente falou na quarta passada para você entender. A gente não tem tempo para voltar lá. Mas assiste lá que você vai entender como que funciona essa relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Onde cada um desses dois aspectos aí, ele precisa estar atuante, né? E nós entendendo esses processos. Bom, ficou claro a questão da oração profética? Essa oração profética, irmãos, ela é algo que nós precisamos buscar, alcançar esse nível de relacionamento com Deus. Não é algo que a gente vai ter a hora que a gente quer. Não é algo que vai acontecer no tempo que a gente planeja. Hoje eu quero ter uma oração profética. Aí eu começo lá a orar para que aquilo aconteça. Não, não é assim, não é? Essa oração profética, ela tem um objetivo muito claro e definido, que é um objetivo que Deus dispara, quando Ele entende que é o momento, não é? Para que eu e você entremos em níveis de batalha que para nós seria impossível de entender a necessidade de uma intercessão naquele momento. Eu já tive testemunhos de pessoas que no momento de oração foram tomadas de um desejo, foram levadas a um entendimento de orar por nações, por determinados países. E depois eles, num processo ali de notícias, começou a visualizar que naquele dia, naquela hora, conflitos armados estavam acontecendo, algumas situações estavam acontecendo, da qual ele não sabia, mas Deus, né, em ver aquela pessoa como intercessor, alguém que de fato carrega esse encargo e teria condições de estar se juntando a um exército para orar por aquela causa, Deus conduziu. Aconteceu uma coisa interessante comigo. No ano passado, eu fui ministrar em uma determinada igreja, e quando eu cheguei lá, no final do culto, uma irmã procurou minha esposa, uma senhora lá da igreja, e ela procurou minha esposa e falou assim: olha, Deus, há 3 semanas atrás, tinha colocado o seu marido, eu vi ele, e Deus me mandou a ser intercessora dele. Eu comecei a orar por ele, eu não conhecia seu marido, e ela começou a orar por mim, desde 3 semanas atrás, do dia que eu fui lá, e ela falou que Deus havia colocado a minha vida no coração dela, para ela estar orando por mim, sempre. Fui perguntar para os irmãos quem era aquela irmã, e me disseram que era uma intercessora, uma pessoa muito séria da igreja. Então Deus faz isso, Deus coloca. Ela falou que nunca tinha me visto, que não sabia nem quem eu era, e aí quando ela me viu no púlpito pregando, ela tomou até um susto, e aí ela veio dar o testemunho lá, falando com a Johanna a respeito dessa situação que Deus havia direcionado. Então assim, essas coisas, esse processo que Deus trabalha, que Deus age, é muito lindo. Agora, para que eu possa ter essa atribuição, isso é decorrente de uma vida de busca, de alinhamento, porque eu vou entrar no outro aspecto da ministração agora, que é a questão do caráter do intercessor, porque isso me habilita, e isso é o que me capacita a ser utilizado, a ser usado por Deus em batalhas espirituais. Para entender, irmãos, a questão espiritual ela é muito séria, porque no aspecto natural, muitas vezes, algumas pessoas até conseguem ocultar algumas das suas, vamos dizer assim, algumas coisas que não deviam estar ocultando. Às vezes as pessoas elas acabam escondendo determinados fatos da sua vida, pecados e práticas pecaminosas, pensando que de alguma forma conseguem estar, se tornando invisíveis, e ninguém iria perceber as suas falhas, os pecados ocultos. Isso no sentido natural, durante um tempo, até é possível acontecer. Contudo, no que tange a questão da batalha espiritual, isso não acontece.
eu quero fazer nota aqui da passagem bíblica, daqueles jovens que tentaram expulsar um demônio, e aquele demônio deu o relatório para eles de como eles eram vistos no mundo espiritual. Aquele episódio, aquele demônio olha para aqueles rapazes e diz: olha, eles estavam tentando expulsar aquele demônio em nome do Jesus que Paulo pregava. E aí então aquele demônio dá o relatório de como eles eram vistos no mundo espiritual. E ele fala para aquele jovem, né? O demônio fala para aquele jovem: olha, eu sei quem é Jesus. Logo ele aponta a autoridade maior, né? Eu sei quem é Jesus. Também sei quem é Paulo. Mas vocês eu não sei quem são. Então a realidade espiritual, ela é bem assim. As coisas, o mundo espiritual, tanto anjos quanto demônios, nos veem como nós realmente somos. E não há qualquer possibilidade de nós tentarmos de alguma forma maquiar uma condição no mundo espiritual. No mundo espiritual, meu irmão, ou você é, ou você passa vergonha. Ou você realmente tem autoridade espiritual, ou você vai ser envergonhado. Só para terminar a nota que eu fiz, aquele demônio, ele espancou todos aqueles jovens, saíram de lá envergonhados, né? Passaram vergonha, porque foram tentar entrar numa batalha espiritual da qual eles não estavam preparados, não é? A sua conduta e o seu comportamento não testificava daquilo que eles deveriam ser. Você entende isso? Então, quando a gente está falando de coisas espirituais, irmão, a primeira coisa que eu quero falar para você é: no mundo espiritual não existe maquiagem. No mundo espiritual, você vai ser visto exatamente como você é. Então, o intercessor, ele tem que ter isso em mente. Quando ele dobrar o joelho dele para entrar numa causa, para entrar em algo, numa batalha espiritual, numa guerra, numa intercessão, ele tem que estar com a convicção clara que a vida dele está no altar, que as coisas estão ajustadas. Amém? Quantos estão entendendo? Então, dentro dessa perspectiva, quando a vida está alinhada, no sentido da comportamento e conduta cristão, e também no sentido de, como intercessor, quanto mais vazio eu estiver, quanto mais aberto a ouvir a Deus eu estiver, mais eu vou estar preparado para ouvir o que Ele quer falar. Eu quero fazer só essa notinha, porque na ministração passada também a gente passou muito tempo explicando sobre como deve ser o nosso comportamento no que se tange ao momento de intercessão, né? Amém ou não amém? Então eu quero falar agora sobre alguns princípios para a intercessão eficaz. Entrando no processo do alinhamento. O primeiro princípio sobre a intercessão eficaz é nós termos um coração muito grato e agradecido, né? Temos um coração agradecido pelo privilégio que nós temos de nos comprometer no mesmo ministério que Jesus também atua. O texto Hebreus 7:25. A palavra nos diz que Jesus intercede por nós. Então, em primeiro lugar, para que a minha intercessão seja eficaz, o sentimento de gratidão deve aflorar do meu coração por estar fazendo parte desse ministério, de estar fazendo parte dessa ação tão maravilhosa. Interceder é um privilégio, interceder deve ser encarado como um prazer. E mais uma vez eu quero mencionar, intercessão, irmão, não é chamado para um grupo seleto da igreja. Geralmente algumas igrejas nós temos o círculo de oração, as irmãs do Saião, né? Que é o grupo de oração da igreja. Não, irmão. A intercessão é responsabilidade de todo cristão sincero, ser um intercessor. Ser alguém pronto a orar, interceder e se posicionar por causas das quais o Senhor nos alista. Amém? É claro que Deus, Ele coloca o encargo no coração de algumas pessoas pela intercessão. Agora, porque algumas pessoas têm esse encargo nos seus corações, não anula a minha responsabilidade de interceder. Você entende isso? É igual ao evangelismo. Temos pessoas que têm um encargo no coração dela pelo evangelismo. Elas têm uma fome, uma sede por almas muito grande.
diferenciado da grande maioria. Mas isso não anula a minha responsabilidade de ser um evangelista, de falar do evangelho, de pregar a palavra. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter esse coração grato, esse coração agradecido. Segundo lugar, assegure-se que seu coração está limpo perante Deus, que não há nenhum pecado não confessado. Então, mais uma vez aqui, fazendo nota a esse princípio. Para que a minha intercessão seja eficaz, eu preciso ter clareza, segurança, que o meu coração está limpo perante Deus, que o meu coração não guarda rancor, que meu coração não está, que alguma coisa irregular, alguma coisa que precisa ser feita, de perdão. Esse é um passo determinante para que você possa dobrar o seu joelho e entrar em batalhas espirituais, amém? Terceiro, reconheça que você não pode orar sem a direção e energia do Espírito Santo, Romanos 8:26. Irmãos, um dos aspectos que pode inviabilizar, que vai se tornar nossa intercessão ineficaz, é não entendermos isso tão simples. Às vezes a gente quer chegar tão pronto para interceder, a gente quer chegar assim já sabendo tudo que vai fazer, e acaba que a gente não dá espaço para Deus trabalhar em nós. Então, quando a gente vai orar, uma das coisas que a gente tem que ter na nossa mente é que nós somos completamente dependentes do Espírito. Nós não sabemos orar como convém. Nós precisamos da ajuda dEle. Nós dependemos dEle para orar as orações que Deus quer que nós oremos. Então, um aspecto é quando eu acho que eu estou pronto. O outro aspecto é quando eu não oro por achar que eu não vou saber o que falar. Irmão, em todos os dois aspectos, uma coisa é clara: nós precisamos depender dEle. Então, o que Ele espera de mim e de você, não é que a gente chegue pronto e nem não vá porque acha que é incapaz. Não, é que a gente, ao dobrar o nosso joelho, o nosso primeiro processo, né, depois do agradecimento, depois da gratidão, é falar: Senhor, Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua direção. Eu preciso que você coloque na minha boca as palavras corretas. Eu preciso que você me leve ao lugar onde Deus quer que eu vá, no que se tange a questão da oração. Então, esse é um aspecto importantíssimo, ok? Romanos 8:26. Quarto, irmão, trate agressivamente com o inimigo. Lembrando que eu não estou dizendo que você vai sair falando palavras de afronta ao diabo. Não, não é assim que a gente guerreia. Mas a nossa batalha não é uma batalha onde a gente vai temer a ação do diabo. A Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra que maior é o que está em nós do que o que está no. Então nós temos a confirmação da palavra que nenhum tipo de ação do inimigo pode prosperar contra a vontade de Deus. Tratar agressivamente com o diabo é nos posicionar de tal maneira que não nos acovardemos de nenhum tipo de circunstância. Eu não vou mais orar por essa causa não, porque eu não vejo mais esperança nela. Como assim? Você era uma causa sem esperança. E está aí. Então, antes de você pensar em desistir de alguém, lembre de você. Então, irmãos, a última palavra é de Deus. Nosso dever é em orar e orar sempre. Sempre. E sem brecha, sem oportunidade ao diabo de avançar. As nossas orações, a nossa intercessão, ela tem um efeito valiosíssimo no processo da operação da vontade. Trate agressivamente com ele, não retroceda, não diminua, não pare. Os processos de intercessão, eles sempre são marcados por momentos onde o nosso ânimo é provado. Guarde esse princípio aí, ó. Se você não passou, você ainda vai passar por ele.
todo o processo de oração ele vai ser provado por esse momento de cansaço, de enfado. O que eu estou querendo dizer? Que todo o propósito de intercessão ele vai ser provado para ver se o nosso coração é perseverante. Muitas vezes nós vamos começar a ter aquele enfado espiritual, aquele cansaço espiritual. Hoje é que dia? 28. 28 mais 2, mais 8, 10. Faltam 10 dias para acabar. Esse mês é 30, né? Faltam 10 dias para acabar o nosso propósito de 57 dias. Ó. Vencemos já 47. E muitos no processo acabam cansando. Acabam deixando. Quem estava aqui domingo? Então você ouviu a palavra. Permanecer. É o segredo para ter sucesso no mundo espiritual, nas coisas de Deus. Muitas vezes a gente deixa de experimentar milagres, vitórias, conquistas, sabe? Coisas tremendas da parte de Deus, salvação nas nossas famílias, sabe? Porque a gente deixa de permanecer firme. Quando a palavra nos ensina lá, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a armadura do Espírito, ele diz que depois de haver feito tudo, permanecer firme. Ou seja, permanecer. Então não adianta fazer tudo. De repente você já fez tudo que você tinha que fazer. Você pediu perdão, você corrigiu a rota, você alinhou seu caminho, você está buscando fazer a coisa certa, do jeito certo, com a motivação certa. Mas não é só isso. Depois de haver feito tudo, tem que permanecer, Guilherme. Depois de ter feito as coisas como tem que ser feita, vai entrar o processo da prova do tempo, onde você só vai ser aprovado se permanecer firme. É por isso que a Bíblia nos diz que a coroa vai ser entregue a quem? Vai ser entregue ao que permanecer até o... Aquele que permanecer, que perseverar até o... Não é até o meio. Irmãos, às vezes a gente assiste alguns esportes, né? Na época de Olimpíada, fica todo mundo, né, assistindo os negócios. E não é incomum acontecer... Eu estava até assistindo um vídeo esses dias no YouTube. Não é incomum de acontecer das pessoas anteciparem a sua vitória. E nesse vídeo eu estou falando de atletismo, que eu lembro do Bolt, né? E o Bolt, ele é aquele cara que quando disparava, o pessoal estava tentando disputar o segundo lugar, né? Já ia para a corrida falando, olha, o segundo lugar é meu dessa vez, viu? Ninguém disputava mais o primeiro lugar, né? Mas eu estava vendo esse vídeo, e lá nesse vídeo eu vi que o rapaz, ele estava na frente. E aí ele deu uma olhada para trás, viu que os outros estavam numa distância razoável. Então ele começou a olhar para a galera, dar tchauzinho, né? Comemorar antes de cruzar a linha. O que aconteceu? O segundo colocado, ó, deu gás. Serviu de motivação para ele. Quem ganhou a corrida? O segundo. Então, muitas vezes, a gente não entende que isso é uma realidade também no que instante a questão espiritual. A gente faz a coisa certa, está no ritmo certo, está indo para o lugar certo, mas por não permanecer, a gente perde para nós mesmos. E aqui o princípio é o mesmo. Precisamos permanecer firme nos processos de oração, de intercessão, sem dar espaço para dúvida, para que o diabo ele não consiga, sabe, minar a nossa vitória. Porque Jesus ele fala de nós dizendo que somos mais que vencedores naquele que nos amou. Então em Jesus eu sou vitorioso. E eu sou vitorioso numa batalha que ele venceu para mim. Mas o que eu preciso fazer? Cruzar a linha. Isso ele não vai fazer por mim não. Fala para quem está do seu lado, ó, Jesus não vai cruzar a linha por você não, irmão. Ele já venceu por você. Agora, pelo menos cruzar a linha você tem que fazer, né? Permanecer fiel, aguentar firme,
até o final. Amém ou não amém? Quinto, morra para suas próprias imaginações, desejos e cargas que você sente que você deve orar. Uma outra coisa que torna a nossa intercessão ineficaz é quando a gente não sabe ouvir a direção de Deus. A gente quer orar por causas que a gente envolveu o nosso coração humano e não o discernimento de Deus. Exemplo prático. Alguém procura você, fala, meu amigo, por favor, né? Procura lá, Marcelo, você é um homem de oração, ora por mim, Marcelo, porque eu perdi o emprego. Aí o Marcelo, porque é um cara amigo, que é um cara que quer ajudar, aí começa a orar, interceder, Deus, abre a porta de emprego para essa pessoa, ele precisa trabalhar. Mas o Marcelo não vai fazer isso. Por que ele não vai fazer isso? Porque ele é um homem espiritual, ele vai falar com Deus. Senhor, pelo que eu devo orar por esse irmão? Porque pode ser que ele esteja desempregado por ação de Deus. Como assim, pastor? Ué. Deus utiliza meios para ensinar a mim e a você a caminhar num caminho de retidão. Uma das coisas que a gente tem dificuldade, a gente não, mas algumas pessoas têm dificuldade de entender, é que Deus ele tem compromisso em levar você para o céu, não em fazer você ser o cara mais rico desse mundo. Para o seu pai é muito melhor que você vá para o céu desempregado do que você vá para o inferno com o melhor salário público do DF. Para o seu pai, que é Deus, é muito melhor que você vá para o céu, mesmo sem ter um curso superior, do que você ter pós-graduação, mestrado, doutorado, e sabe Deus mais o que, e ir para o inferno por causa disso. Então muitas vezes a gente não sabe discernir as coisas das quais Deus quer que a gente ore. A minha oração não é baseada naquilo que o meu coração humano quer fazer. Nós devemos orar em conhecer primeiro a vontade de Deus. Senhor, eu vou orar por esse irmão para que a sua vontade seja feita na vida dele. Irmão, eu aprendi um princípio na Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: a porta que Deus abre, ninguém. A porta que Deus fecha, ninguém. Então se a porta fechou, irmão, se a porta fechou, é porque Deus está agindo nesse negócio. Porque a Bíblia também diz que a palavra do Senhor diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você ama Deus? Então tudo que acontecer com você vai cooperar para o seu bem. Todas as coisas. Agora, quando a gente fala sobre todas as coisas, geralmente a gente só cogita as boas, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Então eu vou melhorar no trabalho, eu vou melhorar lá no... Todas as situações vão melhorar para mim, todas as coisas vão dar certo, porque todas as coisas vão cooperar para o meu bem. O problema é que a gente não entende o que vai fazer bem e o que vai fazer mal para nós. O irmãozinho está lá doido para arrumar um emprego, arruma um emprego, nunca mais volta no culto. Serviu para o bem dele esse trabalho? Né? Ou começa a ser um mau empregado? Será que serviu para o bem dele? Eu estou falando de trabalho, né? Existem 300 outros exemplos para se falar. Então, quando você for orar por alguém, antes de você envolver o seu coração humano, você tem que se compadecer, é lógico. Você tem que amar, é claro que sim. Mas você, em princípio, o seu amor precisa conduzir você a querer conhecer a vontade de Deus para aquela pessoa, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Então, Pai, qual é a sua vontade para essa pessoa? E eu quero orar em cima disso. Eu quero orar em cima da sua vontade. Eu quero orar em cima do seu desígnio para essa pessoa. Espere perante Deus em esperança silenciosa também. Eu quero pontuar novamente aqui, irmão, oração, intercessão não é gritar. Intercessão não é falar alto. Intercessão não é falar 10.000 palavras em 1 minuto. Isso não é intercessão. Intercessão não é ficar com a mão levantada nos corredores da igreja. Isso também não é intercessão. Isso pode fazer parte da intercessão, mas isso não é intercessão.
Intercessão, irmãos, é ouvir para falar. Intercessão, eu preciso conhecer a vontade de Deus, para que eu possa então declarar as palavras que Ele quer que eu declare. Uma intercessão eficaz é eu trazer a vontade de Deus para uma causa ou pessoa, e para conhecer essa vontade eu tenho que estar pronto para ouvir. Então, quando você tiver os seus momentos de oração, tire um pedaço desse período para ouvir. Pode ser que Deus queira falar com você. Pode ser que Ele vai levar você para outra coisa, irmão. Quando você estiver no seu momento de oração, é importante demais você ter um momento para você orar e conhecer a vontade de Deus e ter um lugar para você fazer isso. E quando você estiver nesse lugar, tenha em posse um caderno e a sua Bíblia. Porque quando você estiver nesses momentos, Deus pode te dar textos bíblicos. Eu tenho na minha Bíblia, uma das Bíblias que eu tenho antiga, muitas anotações de momentos de oração que Deus me deu algumas palavras, alguns versículos. Eu anotei lá a data e a situação que eu estava passando e o que aquele versículo traz para mim de discernimento. E vira e mexe eu volto nesses textos para olhá-los novamente. As coisas das quais o Senhor falou comigo, das quais Ele me ensinou. Então, quando você pega a sua Bíblia e anota, Deus Ele pode trazer algumas verdades para você, alguns entendimentos que você tem que anotar aquilo. Na Bíblia, no caderno. Aquelas anotações, elas podem se tornar preciosas direções no momento de intercessão. Nos momentos de batalha espiritual, olha essa situação aqui, ó. Já é para isso aqui que aquele texto serviu. E você vai ter ali uma resposta de Deus ou uma direção de Deus para você orar. Então isso é importante. A Bíblia, o caderno, tirar um tempo para ouvir. Para colocar as suas situações diante dele, depois para um tempo para ouvir. Ajoelha ali, Senhor, está aqui meu ouvido, meu coração. Se o Senhor quiser falar comigo. Quantos estão entendendo? Essas realidades, elas precisam ser sempre muito bem trabalhadas. Existem momentos que você vai viver que Deus ele vai começar a fluir o Espírito vai começar a fluir algumas coisas no seu coração. Não tenha pressa. Momento de oração não é um momento para fazer com pressa. O momento que você está ali com o Senhor é para você dar tempo. Não tenha pressa, não tenha agonia. Começou alguma coisa a fluir no seu coração, para. Anota. Busca texto. Tenha certeza que tudo aquilo que o Espírito Santo queria descarregar em si, no seu coração sobre aquele determinado tema, aquela determinada situação, foi feita completamente. Então fique ali. Irmãos, eu tenho no meu coração, na minha memória, algumas experiências dessas, onde em oração, uma determinada discernimento bíblico começou a fluir. E ali eu peguei um caderno e comecei a escrever. E o Senhor falando coisas preciosas, discernimentos preciosos ali, fluindo. Então esses momentos têm que ser muito bem aproveitados. Esses momentos em que o Espírito Santo ele começa a trazer, porque isso vai ser importantíssimo para a sua vida. Esses momentos e esses escritos que eu tenho, que está nos cadernos de estudo que eu tenho lá guardados, irmãos, são assuntos preciosos. Hoje eu tenho compartilhado muito deles nos discipulados que eu faço. Coisas de anos atrás, de meses atrás, e eu começo a compartilhá-los agora, porque o Espírito Santo vem fluindo, vem trazendo, vem falando. Então assim, tudo isso está aberto para mim e para você, tudo isso está acessível a nós. Amém ou não amém? Deixa eu falar um pouco sobre o jejum aqui. Em primeiro lugar, o jejum não muda Deus, o jejum ele muda você. Uma das coisas importantes para a gente entender sobre jejum: Deus relaciona-se com você baseado em sua relação com Ele.
Eu vou dizer isso de novo. Deus se relaciona com você baseando-se em sua relação com Ele. Então, todo instrumento que nós temos para poder alinhar a nossa vida, para melhorar o nosso relacionamento com Deus, é extremamente bem-vindo. Para que esse relacionamento flua. Quando você muda, então a maneira de Deus tratar com você também é afetada. Quando você muda. Você não jejua para mudar Deus, porque Deus não muda. Deus não é homem para que minta. Não é o que Moisés nos ensina. Assim é Deus. Ele não é alguém que se equivoca. O jejum muda a maneira como ele trata com você. Por quê? Porque o jejum te muda. Há muitos propósitos espirituais definidos para jejuar. E é importante que você entenda esses propósitos, né? Porque se você jejua por razões erradas, ou sem propósito específico, o jejum será ineficaz. Muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, olha, eu vou jejuar por algumas causas, eu vou jejuar para que fulano se converta, eu vou jejuar para que não sei o que. Não, o jejum, ele trabalha a sua carne. O jejum, ele trabalha a sua natureza carnal, para que a sua espiritualidade aumenta. Entenda o jejum como um amplificador de sinal. Um exemplo interessante aqui, vê agora. O seu jejum é um amplificador de sinal. Sua frequência não está pegando direito a rádio do céu? Não está sintonizando lá a CBN do céu lá? Não é? Central de Notícias? Então você dá uma jejuada que aí o amplificador de sinal melhora. O sinal começa a ficar melhor. Você começa a ter mais, sabe, menos chiado, menos ruído. Então é isso aí que o jejum ele traz de benefícios para nós. Por isso é importante jejuar. E não vem com essa conversa de jejum de novela não, que você nem deveria ver isso, só para início de conversa. Ah, estou jejuando de novela. Nem vê, você tem que ver. Vou fazer jejum de Coca-Cola. Ah, para, irmão. Não. Sabe? Tem que mexer com a nossa carne. Tem que mexer com a nossa natureza carnal. Enfraquecê-la. Deixá-la fraca. Para que o espírito avance. Oi, pastora? Jejum de Todd. Meu Deus. Isso é mistério, hein? Acho que não é Deus que está falando não, pastora. Testificou não. Tamo junto, Elzo, é nóis. Isso aí não é de Deus não, testificou não, irmão. Como estão entendendo? Vamos ver alguns propósitos de jejum que a gente vê na Bíblia. Em Jonas capítulo 3, verso 5, a gente vê um jejum em resposta a uma mensagem de Deus. Então, Jonas tem uma resposta e um jejum é declarado em todo um lugar por causa de uma mensagem, por causa de uma direção, por causa de um temor que foi tido, foi gerado, um jejum proclamado. Até os animais jejuou. De tanto temor que aquilo trouxe. Ou seja, nós estamos nós estamos na rota tão errada que nós precisamos matar a nossa carne. Durante tempos de prova no deserto, como a gente vê em Lucas, capítulo 4, verso 1. Vai anotando aí que a gente não vai dar tempo de ler os textos, tá? Lucas 4, 1. Durante tempos de prova. Durante a ameaça de uma calamidade nacional ou guerra, 2 Crônicas 23, perceba, 2 Crônicas capítulo 20, verso 3, perceba que o objetivo é sempre esse, para que nós fiquemos mais espirituais, para que a nossa natureza carnal seja enfraquecida. Se a nossa natureza carnal é enfraquecida, o nosso espírito se fortalece, as nossas decisões serão assertivas. A nossa inclinação será o Espírito Santo.
Dessa sorte, a nossa sensibilidade com Deus é maior. Então perceba que esses momentos em que eu preciso estar sensível, em que eu preciso estar com a minha fé ativa, que eu preciso estar espiritualmente forte, em momentos de crise, em momentos de prova, em momentos de temor, o jejum ele é aplicado. Para que a nossa intimidade ela aumente. Então perceba que o jejum, mais uma vez, não é para mudar Deus. Jejum quando se necessitou da revelação de Deus. Daniel capítulo 9, verso 3 ao 4. Daniel 9, 3 ao 4. Lembra que eu falei, melhorando a sintonia? Precisava de uma palavra, precisava de uma revelação. Então eu vou jejuar para Deus falar comigo? Não. Eu vou jejuar para minha carne se enfraquecer, para que porque o meu homem espiritual fique forte e a minha sensibilidade aumente. Então as coisas têm que estar colocadas em cada um no seu lugar, para que a gente não discina as coisas de forma equivocada. Não é o jejum que vai fazer Deus falar. O jejum ele trabalha na minha carne, e então meu espírito se fortalece e a minha relação com Deus melhora. É esse o ciclo. Amém ou não amém? Ao tomar decisões, Atos 13, versos 2 e 3. Tomar decisões, o que eu preciso? Preciso de discernimento espiritual. Para ter mais discernimento espiritual, vou jejuar. A fazer petições especiais perante autoridades. Esther, capítulo 4, verso 16. Ela tinha que estar ali com discernimento, ela tinha que estar ali, sabe, no óleo, como a gente gosta de usar aí no linguajar crentez, né? Tinha que estar no óleo, Guilherme, no azeite, aleluia, né? Tinha que estar no manto, não é não, Marquinhos? Marquinhos gosta. Para preparar-se para a luta com a atividade demoníaca. Marcos 9, 29. Existem alguns principados e potestades que não saem, que não seja através da oração e do... Então o jejum... então o jejum expulsa demônio, pastor. Não, irmão, mais uma vez. O jejum, ele quebra a minha carne. Ele me torna mais espiritual. E quando eu estou mais espiritual, eu estou mais em conexão com o Espírito. E quanto mais conectado ao Espírito, mais autoridade eu tenho. Mais discernimento eu tenho. Mais clareza espiritual eu tenho. Para humilhar-se a si mesmo. Salmo 35, 13. Para quebrar a arrogância, quebrar o orgulho. Para arrepender-se do pecado. Joel 2, 12. O jejum associado ao arrependimento, associado a um anseio em querer pedir perdão a Deus, não é? E por aí vai. Então nós temos aí muitos, né, princípios aí que o jejum ele nos traz. Então fica aí esses aí para você poder meditar. A última parte desse estudo, eu quero dar alguns pontos aqui que também acerca da questão da obstáculos à intercessão. Bom, primeiro, pecado de qualquer tipo, não é? Mais uma vez. Segundo, os ídolos do coração. E aqui eu quero gastar alguns segundos aqui, talvez minutos, falando sobre isso aqui. Irmão, ídolo não é só uma imagem de escultura colocado sobre um altar. Ídolos do coração é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus na minha vida. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz aqui no culto de domingo. Acho que eu fiz no culto de domingo, não estou lembrado não, mas eu acho que eu fiz. Eu perguntei se Jesus era Senhor da sua vida. Porque muitas vezes a gente diz que Jesus é Senhor da nossa vida. Mas se Ele é Senhor da nossa vida, por que é a gente que toma as decisões na nossa vida então? Porque a palavra Senhor, ela quer dizer dono. É isso. Senhor na Bíblia não é pronome de tratamento. Senhor, quando você vê Senhor nas Escrituras, está falando de alguém que é dono de algo ou de alguma pessoa. Quando Jesus ele se torna Senhor da nossa vida, Ele é nosso dono. E se Ele é nosso dono, eu não tenho direito a mais nada. E se Jesus é nosso dono, por que eu só oro quando eu quero, Ruchel? Quando eu estou descansado.
Se Jesus é meu dono, por que eu só leio a Bíblia quando eu tenho tempo? Se Jesus é meu dono, por que sou eu que escolho o que eu vou fazer na igreja? Então eu preciso avaliar, de fato e de verdade, na prática, nos frutos, se Jesus é Senhor da minha vida mesmo. Sim, claro, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O Shaw está falando sobre a segunda milha, uma dos apontamentos que Jesus faz sobre o processo de segui-lo como discípulo. Então, assim, esse discernimento em nossas mentes, irmão, tem que estar claro. Você tem que pensar, Jesus é Senhor da minha vida, é Ele que manda, é Ele que decide. Quando eu estou lá na madrugada com sono nesse frio, olha que está fazendo frio, não está, irmão? E aí o Espírito Santo te acorda na madrugada e fala, vem orar, vem falar comigo. Ah, Senhor, amanhã quando o sol sair. Então eu preciso refletir, quando eu preciso pedir perdão para alguém, indo lá naquela situação, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu peço, será que eu não senti de pedir perdão, Gleice. Uai, como assim? Então Jesus é seu Senhor? Eu não senti de dar o dízimo hoje, então eu vou usar o dinheiro de Deus para pagar minhas contas. Além dele não ser seu senhor, você ainda está roubando ele. Como é que é isso? Você está pagando suas contas com dinheiro que não é seu? Já pensou, pastor Daniel? Vou lá na sua loja lá, falo, Daniel, me arruma uns 100 reais aí que eu vou pagar minhas contas. Só que eu não te peço não, eu vou lá e pego. Não é assim? Sim ou não, irmão? Jesus ele tem que ser Senhor da nossa vida, irmão. Senhor. E ídolos do coração é porque quando Ele não é Senhor, eu estou servindo a alguém. Se Ele não é Senhor, é o meu ventre que é. Porque é o meu ventre que decide o que eu vou fazer. Quando Jesus está diante de Satanás, depois de ter jejuado 40 dias, Jesus estava com o quê, irmão? Estava com fome, jejuou 40 dias, estava no óleo, no azeite, mas acabou o propósito, agora era de lanchar. Estava com fome, e Satanás então vai até ele e fala o quê? Você não é o filho de Deus? Transforma a pedra em pão. E Jesus ele reconhece a autoridade de Deus naquele momento, ele falou, não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a minha circunstância, eu gosto desse entendimento, irmão. Esse discernimento aí, fruto de momentos de oração, esse aí, tá no meu caderninho lá. O dia, a hora e o momento em que o Senhor falou no meu coração sobre esse princípio que eu estou falando para vocês aqui. E exatamente essa frase, as minhas circunstâncias não podem definir o meu comportamento. O que define o meu comportamento é a palavra que Deus dá sobre a minha vida. Então não é porque eu estou com fome que eu vou comer. Se Deus não mandou comer, vamos continuar com fome. Não é Ele que é o Senhor? Se Ele mandou andar a segunda milha, nós vamos andar a segunda milha. Não tem problema. Se Ele mandou perdoar 70 vezes 7, é 70 vezes 7 que nós vamos perdoar. Por quê? Porque Ele é o Senhor da minha vida. A oração de Jesus no Getsemane deixa muito claro isso. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, porém, contudo, no entanto, seja feita a sua e não a minha. Por quê? Porque tu és o Senhor. É simples assim. Quantos estão entendendo, irmão? O que Jesus nos ensina é que ter um sentimento não é pecado. Ele teve. Senhor, passa de mim esse cálice. Mas no mesmo momento em que ele tem o sentimento, ele também tem a palavra. Mas seja feita a sua vontade, não a minha. Amém, irmão? Então, não tenha ídolos no seu coração. Porque isso é um ídolo. Ser governado pelo ventre. O nosso ministério pode ser um ídolo.
A gente pode estar colocando nosso ministério na frente de Deus. A nossa família pode ser um ídolo. Nossos filhos, nossos bens. Tem pessoas que idolatram muito mais o serviço público do que a fé em Jesus. Então você tem que avaliar o seu coração e ver o que você tem colocado na frente de Deus na sua vida. Na frente do seu Senhor. Seguindo, um espírito rancoroso. Irmão, rancor é algo que na vida de crente inviabiliza qualquer tipo de sucesso na intercessão. Guardar ressentimentos, guardar assuntos não resolvidos. A gente vem de uma escola de sofrer o dano, de andar a segunda milha, de dar outra face, de cruz. Isso é ótimo, é esse o caminho mesmo. Contudo, a gente tem que tomar cuidado para não utilizar desse recurso como justificativa para ocultar os verdadeiros sentimentos. Por exemplo, eu estou chateado com alguém. Aí eu não, vou andar a segunda milha, vou para a cruz, vou sofrer o dano. Mas lá no fundo fica o ressentimento. Lá no fundo o relacionamento não é mais o mesmo. Lá no fundo a pessoa não conseguiu perdoar de verdade. Não liberou, não consegue relacionar de novo. Então muito cuidado, irmão, com esse tipo de situação. Nós temos que ser transparentes. Andar na cruz não é ser transparente não é ocultar os nossos sentimentos. É ser franco. Olha, cara, eu preciso sentar com você, eu preciso resolver com você aqui, porque eu fiquei chateado. E eu preciso perdoar e que você me perdoe também. Tem que te liberar e tem que ser perdoado também. Vamos conversar, vamos resolver. Nós somos irmãos. Nós temos que caminhar junto. Então nós precisamos conversar. Então a gente vai protelando algumas coisas e vai acumulando ressentimentos e rancores. Isso é errado demais. Muito errado. Quando estão entendendo, diga amém. Egoísmos e motivos maus, como o próprio Tiago diz. Pedis não recebeis porque pedis mal. Então egoísmo, sabe? Motivos maus. Se eu sou homem de Deus, você não vai prosperar na vida. Igual a gente vê esses artistas gospel aí fazendo show de horror na televisão. Ah, irmão, para. Esse tipo de teatro aí, esse tipo de armação, isso não funciona, não tem nada a ver com o reino de Deus, com o evangelho, não tem nada a ver. Então, motivos maus, razões egoístas, isso, irmão, esse tipo de intercessão não pega não, macumba gospel, isso aí não funciona, irmão. Funciona. Não é assim, não é? Esse botãozinho de liga e desliga, que a gente acha que tem, né? Ele existe, né? O que ligares no céu, o que ligares na terra será desligado no céu e tal. Mas é aquilo que a gente leu lá em 1 João, capítulo 5. O que pedirdes em meu nome, segundo a vontade do Pai, vos será feito. Segundo a vontade do Pai. Não é segundo o que eu acho, não é segundo o que eu penso. Não é assim que funciona. Orações manipuladoras, fome de poder. Se tu és Deus, tu vais fazer. Não, não é assim não, irmão. Esse tipo de proposta aí, quem fez foi o diabo. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar. Quem faz esse tipo de proposta é Satanás. Com Deus não é assim que funciona, não. Sabe? Oração de manipulação para querer fazer Deus fazer o que você quer. Se eu tiver crédito com o Senhor, que crédito, irmão? Você está no débito, o débito que você tem, você nunca vai conseguir pagar, e você acha que tem crédito? Nós estamos devendo, o que a gente deve nós não vamos pagar nunca, por isso que é de graça, porque não tem como pagar, e acha que tem crédito, crédito com aonde, com quem? Não. É com o coração quebrantado, é com o espírito contrito, é com o coração humilhado, é pela graça, é o favor dele, é porque ele é bom. É porque ele é gracioso, é porque ele favoreceu a mim e a você, não é porque você merece, não é porque eu mereço. Como estão entendendo, irmãos? Quando eu trato mal o meu cônjuge, é cônjuge que fala, né? Então,
O mau relacionamento familiar inviabiliza a intercessão. Sacerdote que não aplica o seu sacerdócio dentro do laço, a intercessão não passa da parede. A esposa que não é sábia dentro do seu lar, a intercessão não flui. Está escrito. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Se o relacionamento não estiver ajustado, a oração não sobe. Então, casou, eu gosto de falar para casal, às vezes, umas coisas que, irmão, eu acho engraçado, pessoal, quando fala de casamento, né? Pastor, mas eu pensei que ia ser de outro jeito. Eu falei, meu filho, azar o seu. Você casou, agora você vai segurar o rojão. Vai, até Jesus voltar. Ou até que Jesus leve um dos dois. E vai trabalhar todos os dias para tentar fazer ficar melhor. É assim que é. Então a gente começa a conjecturar possibilidades que não existem. Não existem. Então eu preciso exercer o meu sacerdócio dentro do lar. Irmão, outro discernimento de oração. O erro do seu irmão não justifica o seu. A falha do seu próximo não justifica a sua. Então essa conversinha que, eu não vou lá na igreja porque eu conheço uma pessoa lá que falhou. Não, irmão, isso para mim não cola, não. Você não vai porque você é sem vergonha mesmo. Se você tivesse fé, você ia. O erro do seu irmão não justifica o seu. Então, temos que parar de ficar nos escondendo atrás dos erros dos outros para fazer as nossas burradas. Para fazer as coisas que a gente faz errado, a gente se justifica em cima das outras pessoas. Não, porque eu vi um mau testemunho, então vou fazer também. Porque... não, senhor. Você é responsável por você. Você é responsável pelo seu papel dentro de casa. Você é responsável pelo seu papel no seu lar. Se o esposo não quer ser sábia, tem problema. Seja um homem sacerdote dentro do seu lar. Seja o sacerdote. Cumpra com seus princípios. Seu marido não quer ser o sacerdote, seja a mulher sábia. Pastor, mas é difícil quando as coisas não são... quando a coisa não é conjunta. Eu sei que é difícil, Paulo falou isso na Bíblia. Você não leu, não? Está escrito lá. Disse, eu preferia que vocês não casassem, porque vocês iam evitar um monte de problema, mas vocês querem casar, tudo bem. Pode casar, vai ter coisa boa, mas quando vier os problemas, você segura o rajão. Está lá escrito, irmão. Tem muito mais versículo falando para você não casar do que para você casar. Mas você quis casar, e casar é de Deus também, é bom casar. Tem muita coisa boa no casamento. Mas o que eu fico impressionado é com as pessoas arrumando desculpa para poder fazer a coisa errada por causa do cônjuge. Isso me deixa, irmão, brabo com essas coisas. Mas porque a pessoa não ajuda. E aí? Você vai fazer do mesmo jeito. Vai seguir o padrão da palavra da mesma forma. Vai tomar sua cruz todo dia, vai negar você mesmo, vai fazer o que tem que fazer, porque um dia Jesus vai voltar. Pode estar dois numa cama. Um vai subir, outro não vai. Ou os dois podem ficar também. Tem essa opção também, viu, irmão? Tomara que os dois subam. Mas você vai fazer sua parte. Você vai seguir o padrão da palavra. Firme, na rocha, tomando sua cruz todo dia, fazendo o seu papel, esperando em Deus. É assim que é, irmão. Eu me lembro uma vez, o exemplo último aqui, acabou os itens, para a gente encerrar. Uma irmã, a gente na escola bíblica, e aí a gente ia sair para visitar um irmão da igreja que estava enfermo, irmão doente. Vamos sair para visitar, irmão muito querido, né? Vamos visitar ele depois, né? Da escola bíblica. Aí a irmã começou, né? Eu estava no fundo, ela estava mais na frente junto com outras irmãs, e um grupo lá na casa do irmão lá. E ela começou, porque ninguém me impede de fazer a obra de Deus. Ninguém me impede, eu faço a obra de Deus, e eu vou lá visitar o irmão fulano de tal, entendeu? E eu ouvindo aquilo lá, aí quando ela começou a se exaltar demais, eu falei, irmã, vem cá, vamos conversar aqui.
Como é que é esse negócio? Não, pastor, porque meu marido está lá em casa, não deu tempo de fazer comida lá, não ficou almoço, os meninos estão lá, mas ninguém me impede de fazer a obra de Deus. Eu vou fazer a obra do Senhor, porque Deus me chamou, baixa a bola. Você vai para a sua casa. Você vai chegar na sua casa, vai fazer a melhor comida que seu marido já comeu na vida dele. Tudo que é de comida que ele gosta, você vai fazer, para ele e para os seus filhos. Porque é lá a sua obra. Agora eu entendo porque que seu marido não quer vir na igreja, nem seus filhos. Seu primeiro lugar de restauração é sua casa. A partir de agora, o seu ministério chama-se família. E você vai aprender a servi-la. Isso é obra de Deus. Porque quando você fizer isso, minha irmã, você vai ter autoridade para fazer o que quer que seja depois. Mas enquanto você não fazer o seu papel dentro da sua casa como crente, você não vai estar habilitada para fazer nada. Nem para orar pelo irmão lá, que nós vamos orar para Deus curar ele agora. Na verdade, se você for lá, você vai até atrapalhar, porque se a oração Deus não vai ouvir. Então você vai para sua casa. Como vocês estão entendendo, irmão? Então nós precisamos seguir princípios, amém? Glória a Jesus. Então que Deus abençoe a vida dos irmãos. Quarta-feira que vem, Tentadel, normalmente, amém? E a gente vai dar continuidade aí aos processos de aula normalmente. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.